Oi, meu nome é Camila e eu estou desenvolvendo um top-down shooter para lançar na Steam. Tudo começou quando conhecemos o desenvolvedor do Endless RPG, o Kezaros. Conversando com ele, percebemos que tínhamos uma paixão compartilhada por criar experiências memoráveis para os jogadores. Decidimos unir as forças e embarcar em uma jornada para desenvolver um jogo juntos. A ideia é simples: desenvolver algo rápido para a gente entender como a Steam funciona. Mas espera aí, qual seria o jogo ideal para a gente desenvolver? Depois de um tempo pesquisando na Steam e no itch.io, a gente encontrou um gênero que cativou a nossa atenção. Um gênero simples e emocionante, um shooter com vista top-down. A simplicidade e a ação direta desses jogos cativaram a gente instantaneamente. Vimos a oportunidade de criar algo desafiador e divertido. Era o ponto de partida perfeito para a nossa jornada de desenvolvimento de jogos na Steam. Além disso, um shooter com vista top-down oferece pra gente uma vantagem enorme: a rejogabilidade. A natureza dinâmica e a possibilidade de cada partida ser única garante que os jogadores voltem para mais, sempre buscando superar seus recordes ou desafiar seus amigos. Com o gênero definido, era hora de estabelecer o escopo do projeto e atribuir as funções de cada membro da equipe. Kezaros assumiu o papel de game designer, enquanto Rafael ficou encarregado da programação e eu assumi a responsabilidade pelas artes do jogo. Kezaros mergulhou de cabeça na elaboração do game design, e assim que ele finalizou o GDD, entregou pra gente. O game loop consiste em um player enfrentar grandes waves de inimigos, e quando esses inimigos são derrotados, eles dropam um item que serve de experiência para o player. E quando o player sobe de nível, ele pode comprar uma nova habilidade que ajuda a sobreviver mais tempo no game. Isso me lembra algum jogo famoso por aí. Rafael não perdeu tempo e já abriu a Unity para começar o projeto, e o primeiro passo que ele fez foi fazer o player olhar para a mira do jogo. Precisávamos que a sprite do personagem sempre estivesse olhando para a mesma direção que a mira. Depois foi a movimentação do player. O jogo, por ser um top-down, fizemos ele andar nas 4 direções: cima, baixo, esquerda e direita. Agora é a vez da arma. A gente precisa que ela aponte para a mesma direção que a mira. E também precisamos que ela se espelhe quando ela estiver do outro lado do personagem. Para isso, Rafael criou umas âncoras dentro do prefab da arma, para depois eu só substituir pelas artes finais do jogo. Por fim, ele fez o inimigo seguir o player, o personagem levar dano e o principal, a arma atirar. Com isso concluído, ele buildou o projeto e enviou pra gente. Quando a gente jogou, a gente viu um pequeno erro. Quando atiramos no jogo, a arma possui uma precisão grande, o que torna o gameplay sem graça. Porque no mundo real, as armas possuem recuo, e esse recuo faz com que o disparo não seja 100% preciso. Você pode reparar isso que na maioria dos jogos de tiro, o tiro em si, ele nunca é 100% alinhadinho, ele sempre vai ter uma desordenação. Então o Rafael arrumou isso e tornou o tiro menos preciso de acordo com o tempo. Game loop finalizado, agora vamos para as artes. Bom, até agora no desenvolvimento só foi mencionado a época que o jogo se passará, que é no futuro. Tirando isso, eu não tenho nenhuma referência visual para fazer as artes. Então eu chamei meu bom velho amigo ChatGPT para me ajudar a criar a história do jogo. Depois de algumas interações com o chat, eu cheguei numa história legal, mostrei pro pessoal e depois de alguns ajustes, tínhamos a história oficial do jogo. A humanidade confia em robôs na expansão galáctica. Vários grupos de androides têm a missão de alcançar planetas, coletar recursos, replicar-se e preparar para novos mundos para a colonização humana. Contudo, após a preparação de centenas de planetas, um grupo de robôs se rebela e inicia a replicação descontrolada. Os rebeldes invadem sistemas de outros robôs e destroem aqueles que não se juntam a eles. Um dos grupos de coordenadores de robôs, Adrian, percebe a revolta e consegue desconectar um grupo seleto de androides da influência dos rebeldes. Esses androides agora, dotados de mentes e consciências independentes, formam o último pilar de resistência contra as máquinas. Com essa história, agora eu posso criar com mais facilidade o moodboard do jogo e definir o estilo artístico dele. A primeira coisa que eu fiz foi criar a animação idle de cada personagem que a gente vai ter no jogo. Nessa etapa, meu foco principal foi fazer cada personagem ser muito distinto um do outro. Depois que achei um visual que eu gostasse, decidi finalizar por completo um personagem. Eu fiz todas as animações dele e a sua arma. Peguei essas artes e substituí dentro do projeto. Eu fiz um mockup no Photoshop de como mais ou menos eu imaginei a interface do usuário com o fundo tilemap já final e já passei pra Unity. E como vocês podem ver, ficou uma beleza. Bom, isso daí eu vou arrumar pra depois, mas agora eu quero fazer
os tile maps. O primeiro tile map vai ser numa floresta e mais uma vez eu pedi pro meu amigo ChatGPT me entregar alguns cenários que a gente vai transitar pelo jogo. Alguns desses cenários foram um planeta desértico, uma cidade abandonada, base subterrânea e uma floresta tecnológica. No início eu acho que eu vou fazer a floresta. Eu não sei se eu vou fazer ela tecnológica, mas eu tenho na cabeça, por conta da história, eu imagino que esses planetas são planetas inabitados, por isso que os humanos estão usando os androides para terraformar. Não é igual Mass Effect, onde cada planeta já tem sua cultura e tecnologia desenvolvida. Então eu vou tentar fazer cada cenário diferente um do outro. Mas nesse vídeo vocês só vão ver primeiro o da floresta. Depois. Bom, eu deixei de lado muita coisa que a gente fez. Pra vocês terem uma ideia, tá aqui o nosso diário de desenvolvimento. Então, todo dia que a gente faz alguma coisa pro projeto, a gente vem aqui e escreve o que a gente fez. Então, vocês podem ver, tem bastante coisa. A gente já tá desenvolvendo tem mais ou menos cerca de 3 meses. E a estrutura básica do jogo já tá quase finalizada. As coisas que a gente foi fazendo nesse meio tempo foi... O Rafael continuou adicionando cada vez mais novas habilidades e fazendo as skill trees, como os tiros e os novos personagens. Enquanto eu estava fazendo a logo do jogo, algo que eu acho que eu não comentei, né? Que é o nome do jogo. O jogo se chamará Apex Automata. Essa daqui é a logo. Eu fiz uma logo bem quadrada para combinar com o tema robótico e deixei ela numa cor sólida para ficar mais fácil de aplicar nas artes mais para frente. Aproveitando a logo feita, eu já mudei nossas redes sociais para colocar a capa do Apex e vou aproveitar também esse momento para convidar vocês a seguir a gente no Twitter. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o desenvolvimento desse jogo, a gente vai estar postando com mais frequência lá. Fiz a arte de seleção dos personagens, eu só fiz de um porque eu tava testando, mas eu não curti muito o resultado, então muito provavelmente eu vou mudar mais pra frente. E também fiz o fundo do menu principal. Na história, a gente tem o Adrian, que ele acaba libertando os personagens principais que a gente vai jogar. Então eu queria que o menu principal tivesse a representação dessa cena. E como o nosso jogo passa um gameplay bem rápido, que é só você entrar e jogar, não teria uma cutscene inicial, eu resolvi aproveitar o menu principal para introduzir a história. E é assim que tá ficando o nosso jogo por enquanto. Ainda tá bem cru, mas as peças estão se alinhando, então no próximo DevVlog a gente vai ter avançado bastante. E é isso, eu só queria mesmo fazer um update do que a gente tá aprontando. Vai vir muita coisa legal ainda pra esse jogo. A gente tem boss planejado, então vai ter muita coisa legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Antes de eu ir embora, só queria comentar sobre o estado do canal. Podem ficar tranquilos. Não é porque a gente tá desenvolvendo esse jogo que a gente vai parar com os outros tipos de vídeos do canal. Tem muita coisa planejada ainda para esse ano. Tem muitos desafios de desenvolvimento de jogos que eu vejo aqui direto no YouTube que eu quero fazer e trazer aqui pro canal. Então podem ficar tranquilos que isso não vai morrer, não vai acabar. Mais uma vez, muito obrigado por quem ficou até aqui. Comenta, deixa um like e principalmente se inscreve. Que eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Valeu, falou!